Olá, gente, tudo bem? Estou de volta. Para quem não me conhece, eu sou a Liliana Daskev, nutricionista, e é sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhando assuntos que podem contribuir para o nosso bem-estar, tá? E crescimento espiritual também. Quando colocamos em dia e praticamos todos os dias, tá? Afinal, nós somos seres que precisamos buscar conhecimento e desenvolvimento, né? No decorrer da nossa existência temporária para a atemporal. E nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre alimentos reparadores do sono, tá? Comer ou não comer carboidratos à noite, principalmente, tá? Nós vamos ver também um pouquinho sobre quais alimentos que auxiliam um sono realmente reparador. Vamos entender um pouquinho quais hormônios que fazem parte dessa etapa, qual o impacto que isso tem na nossa vida, né, a respeito do sono, tá? A importância também desse momento, qual a importância, né, em nossas vidas, já que o ser humano passa 1/3 de sua vida dormindo, tá bom? Nós vamos entender um pouquinho sobre o ciclo do sono, tá? Que nós somos capazes de adequar este ciclo, vigília, ao ciclo noite e dia da Terra. Vigília significa estar acordado, tá bom? Então seria o sono e a vigília, que é sempre adequado, né? Ao que acontece na Terra, que é o processo do dia e o processo da noite. O sono, ele é um estado biológico complexo, tá? Que foi comprovado também que ele é ou tem uma atividade vibrante mesmo estando dormindo, tá? Com manifestações comportamentais e fisiológicas. Então, quando estamos dormindo, não é que não está acontecendo nada no nosso organismo, tá bom? Sendo então um fenômeno essencial na consolidação da memória. Como assim, né? O que tem a ver a memória com o sono? A memória, ela é adquirida, né? Ela transita por regiões cerebrais, tá? Até se transformarem em aprendizado ou então lembranças, tá? Primeiro elas ficam no hipocampo, que é uma região bem profunda do cérebro, tá? E é fundamental para a memória. E depois migra para a região cortex cerebral, que é uma fina camada de substância cinzenta que recobre o cérebro, tá bom? Então, este processo, ele se consolida durante o sono. Então, isso é importante, por exemplo, para todos, principalmente as pessoas que estão estudando, buscando mais conhecimento, né? Quem vai fazer uma prova no outro dia pode fazer uma experiência de memorizar à noite alguma coisa e depois no outro dia vai acordar, já vai estar memorizado. Faça essa experiência que você vai ver como é diferente, tá bom? Então, ao dormir, no sono, né, profundo principalmente, o nosso cérebro, ele guarda as informações do dia anterior, memoriza, né? Então fica tudo guardadinho, memorizado. Então o sono, ele é reparador também nessa etapa, tá? E as manifestações fisiológicas, elas ocorrem também na visão binocular, tá? Essas manifestações fisiológicas sobre os processos que acontecem no nosso organismo, tá bom? Então, a temperatura corporal, na conservação, restauração da energia corporal, principalmente a restauração do metabolismo energético cerebral, tá bom? Consta mais de 70 microvolts cerebral quando estamos dormindo. Então quer dizer que ao dormir, nosso cérebro, ele não parou, ele continua o serviço dele, né? Que é esse que nós vamos estar vendo um pouquinho hoje, tá? Então existem as vibrações cerebrais, através de exames isso é feito, tá bom? As pessoas apresentam necessidades diferentes também em relação ao sono, tá? Por exemplo, bebês, eles vão ter uma necessidade diferente de que adulto ou de que criança, tá? Porque eles dormem um pouco mais, necessitam um pouco mais de tempo de sono. Tem as crianças, tem o período escolar, né? Dependendo do horário que vai dormir à noite e do horário que tem que levantar. Adultos e idosos também têm uma diferença na quantidade de tempo que precisa, tá bom? Embora seja adequado, né, dormir entre 7 a 8 horas por noite, tá? Para a maioria das pessoas. Um sono desordenado traz também consequências, tá? Fisiológicas e até graves, porque a qualidade do sono, ela tem grande impacto na vida e também afeta o que? A concentração, né? Para vários setores da nossa vida, concentração para trabalhar, né? Para estudar,
o humor, de repente a pessoa não está bem no outro dia, de repente não dormiu o tanto que precisava para que o sistema fisiológico fizesse o trabalho completo de hormônios, né? De secreção hormonal que a gente vai estar dando vai estar falando também, tá? Os reflexos, para quem não dorme muito bem, ele é perigoso, põe a vida em risco, principalmente para quem dirige ou até mesmo que mexe com máquinas, né? Maquinários perigosos, né? Então o sono vai fazer a reparação de tudo isso. E o sono inadequado também, ele desencadeia o quê? Ganho de peso, tá? Exatamente. Devido ao desequilíbrio dos hormônios da grelina e leptina, tá? Que regula o apetite. Está relacionado também ao aumento no risco de distúrbios, tá? Cardiometabólicos, doenças do metabolismo, como obesidade, hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares, tá? Aumenta o risco quando a pessoa tem um sono muito ruim ou pouco, né? A grelina e a leptina, esses hormônios você encontra em folhas verdes, cereais como aveia, frutas e legumes, tá? E alguns grãos como feijão, por exemplo, tá bom? Então não é nada difícil de você adquirir, tá? Para estar colaborando com o processo do sono. Os alimentos ricos em antioxidantes, eles também aumentam a sensibilidade a essa leptina, tá? E a leptina, ela é então um hormônio para o emagrecimento, tá bom? Vai auxiliar no emagrecimento. Por isso que o sono tem a ver com esse processo, né, de perda de peso também. Então, um processo neuroquímico que ocorre no organismo, tá? No organismo humano, que são as variações circadianas, chamadas ciclo vigília-sono, ocorre mudanças como a temperatura corporal, tá? Nosso corpo ele muda de temperatura na hora que estamos querendo dormir. Secreção de diversos hormônios, tá? Secreção significa guardar hormônios, tá bom? Hormônios neurotransmissores, né? E um dos neurohormonais, né? Hormônios mais importante do ciclo é a melatonina, tá? Desse ciclo do sono. Ela é secretada pela glândula pineal, né? E estimulada pela luminosidade ambiental. Já ouviram falar? Depende da luminosidade, né? Para estar melhorando o início do sono, né? E com seu pico, ele tem um pico nas primeiras horas da noite, ou seja, a queda de energia solar, o escuro, contribui, né? Quando o sol se põe, vai se pondo, que vai ficando um tempo mais escuro, isso contribui para que o início do nosso sono, ele comece, esse hormônio comece a ser secretado, né? Mas só que muitas vezes nós lutamos contra o sono e nesse momento propício perde o pico de secreção de melatonina, tá? Dificultando o quê? A conciliação do próximo sono. Então quer dizer que o sono de hoje eu vou estar ajudando ou dificultando o próximo sono, tá bom? E na primeira hora da manhã, né, há um aumento da secreção de hormônio tireoidiano, tá? O cortisol e insulina. A glândula do tireoide, ela está localizada no pescoço, tá logo abaixo da laringe, tá bom? Ela produz dois hormônios, que é a T3 e o T4, tá? Que regulam o metabolismo, que é a maneira de como o corpo ele usa para armazenar a energia, tá bom? Do nosso corpo. E a função do cortisol é ajudar o organismo a controlar o estresse. Por isso que no outro dia, às vezes a pessoa está estressada, tá bom? E também ele reduz inflamações, tá? E ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue. Os níveis de açúcar constante, né? E também a pressão arterial. Regular a pressão arterial, tá? Então o cortisol, ele é muito importante. A insulina, nós já sabemos que é o hormônio que é produzido no pâncreas, tá? E tem a função de metabolizar a glicose, tá bom? Eu havia esquecido. Não, é esse mesmo. É esse mesmo. O próximo seria a insulina que eu falei, né? E o sono, gente, ele também é influenciado, tá? Pela qualidade e quantidade dos nutrientes que nós comemos, tá? Então, na verdade, tudo gira em torno de alimentação, né? É impossível alguém viver sem se alimentar. Então, todos os processos fisiológicos do nosso organismo vai depender de uma alimentação, sim. É claro que a respeito do sono tem
outros problemas, né? Mas nós estamos falando aqui uma parte só, tá bom? Então a alimentação, como ela entra em todos os setores da nossa vida, todos os problemas, né, fisiológicos e todo o funcionamento do nosso corpo. Então é por isso que eu estou falando mais da parte alimentar, tá bom? A serotonina, por exemplo, melatonina e insulina, elas são exemplos de neurotransmissores, né? Produzidos de forma dependente do que? Do triptofano. O triptofano, o que ele é? Ele é um aminoácido que se converte em serotonina quando é metabolizado, tá? Então o que acontece? Podemos ver aqui que muitos alimentos eles são convertidos dentro do organismo. Né? O processo orgânico transforma os nutrientes de acordo com o que é registrado em nosso DNA. Muitas vezes preocupamos como que nós vamos comer certo nutriente, né? E a gente olha ali, a gente às vezes até quer ver o nutriente naquele alimento, mas não, nosso organismo ele se encarrega de fazer esse processo e essa transformação, tá bom? Processos e transformações nós podemos notar também a importância de manter o sistema imunológico com um certo descanso, né, nas etapas da digestão, para que esses processos possam ser feitos de uma maneira a não ser interrompido por o organismo ter que produzir enzimas de proteção, tá bom? Contra defesa, né? Uma defesa contra células invasoras, tá bom? Por isso que é importante uma alimentação correta, tá? E saudável. O sono adequado também ele tem sido associado a comportamentos da escolha da dieta saudável, tá bom? A falta de sono está relacionada a padrões irregulares, né? No que comemos, né? Consumo de alimento de alto teor calórico, por exemplo, os refinados, tá bom? Que já não é muita novidade para muita gente, né? O prejuízo dos alimentos refinados. E pouca ingestão também de frutas e vegetais, tá bom? Um exemplo, refrigerantes, sucos industrializados, tá? Esses alimentos tipo calóricos, né? Que estou me referindo. E eles possuem também uma quantidade mínima de vitaminas, tá? Os industrializados, eles são mais calóricos, ricos em açúcar e produtos químicos também. E ainda é pouco nutritivo, tá? Podemos ter o exemplo da manteiga, pão branco, tá bom? E também, gente, ingerir alimentos calóricos à noite, né? E já ir dormir não é bom, como por exemplo feijoada, tende a apresentar distúrbio do sono, tá bom? Um sono perturbador, tá? Entre as consequências disto está também o que? A produção contínua de substâncias como noradrenalina e cortisol, também chamadas de hormônios do estresse, tá? Que deveria descansar ao anoitecer, né? São elas que impedem a queda da pressão. É como se o organismo ficasse em alerta, assim o tempo todo, tá bom? E para a reparação do sono e melhorar o humor, nós temos o que? O triptofano, né? Como nós vimos, como eu já falei, que pode ser encontrado em frutas, vegetais, integrais, associados a uma exposição solar, porque o sol é muito importante tomar sol, né? Por mais que alguém tente tomar cápsulas de vitamina D, ainda não vai ser a mesma coisa do que você tomar sol, né, na pele, que vai se transformar em vitamina D, que é um hormônio também que vai ser lançado no teu corpo, na tua corrente sanguínea. Então tudo favorece, né? Promove o que? A síntese de substâncias neurotransmissores que induzem o sono reparador, né? Então tomar sol também ajuda nisso daí. A vitamina D vai ajudar a síntese desses hormônios, tá bom? O triptofano, gente, ele não pode ser produzido pelo organismo, tá? Ele é obtido através da degradação de proteínas cerebrais, né? Ou da circulação plasmática, tá bom? Fornecido através da alimentação. Então, é através da alimentação que nós vamos adquirir esse aminoácido, que na verdade são aminoácidos chamados de triptofano, que são proteínas, tá? Porque os aminoácidos se transformam em proteína. Então, resumindo, na verdade, são proteínas, tá? Porque é um conjunto de aminoácidos que vai se transformar em determinada proteína, tá? Então é através da alimentação normal, né? Ou da degradação proteica corporal no plasma. O triptofano ele pode circular livre ou principalmente ligado a uma proteína de transporte, a albumina. Olha só que importante, 90%, tá bom? A albumina, você sabe que não é difícil de a gente encontrar, como por exemplo na aveia nós temos albumina, tá bom? E quais os ingredientes, então, que podemos estar colocando dentro da máquina orgânica para processar e se transformar em triptofano, né? Hormônio do sono. Vamos ver, então.
Algum desses alimentos, muito bem conhecido, como nozes e amêndoas, tá? Contém triptofano, sim, tá bom? E além disso, gordura boa para o coração, tá? E para a fase inicial do sono, podemos contar com couve, brócolis, alface, espinafre, tá bom? Esses por terem boa concentração de magnésio para relaxamento muscular, tá bom? Então o que? A aveia também tem triptofano, que se converte em serotonina, tá? Então alimentos e cereais que são super fáceis de ser encontrados e o preço também ele é para qualquer pessoa, tá bom? A banana cozida, gente, colabora na modulação da serotonina. Olha que interessante, tá? Muitas vezes as pessoas acham que não deve comer carboidrato, a banana, porque tem carboidrato, tá? Então nós precisamos repensar muito bem sobre esse assunto, porque carboidratos, quando nós falamos que não devemos, é aqueles carboidratos simples. Já vamos falar um pouquinho mais à frente, tá bom? Assim que pode ser ingerida também a banana, tá bom? Tipo cozida, tá? Se for no período da noite, uma banana cozida. Suco de uva integral ou a uva, tá bom? Sempre quando for tomar o suco de uva integral, tem alguma fibra junto, ou a própria uva comida junto com o suco, tá? Pode diluir em água, tá bom? É fonte de fitomelatonina. Essa atua em todas as fases do sono, tá? Então, olha só, a uva, suco da uva, ela atua em todas as fases do sono, muito importante, tá bom? Pão proteico de farinha de grão de bico, que eu dei a receita no vídeo 9, tá bom? Contém altos níveis de triptofano, que são aminoácidos, que vem da proteína, que é um monte de fatores, né? Para poder chegar nesse triptofano. E tudo coisa simples do dia a dia. E também contém o que esse pão proteico? Muita vitamina B6, tá bom? Vamos ver também sobre o tomate. O tomate também ajuda nesse processo de adquirir triptofano. O abacaxi, tá? Estamos na época do abacaxi. Chá de camomila. Chá de maracujá. Agora, os alimentos que nós devemos evitar à noite, para que não venha assim um despertamento, né? Então nós precisamos o quê? Também ter coerência, né? Não comer certos alimentos à noite, para poder evitar que seja estimulado o despertamento nosso, né? Que daí acaba tendo outro tipo de hormônio e não o hormônio do sono. Por exemplo, evitar alimentos que estimulam e desperta no período da tarde, tá? E da noite, ou seja, após umas 16 horas, a gente pode evitar os chocolates, café, bebidas energéticas, tá bom? Refris. Refrigerante já não deveria nem existir, né? Na dieta de ninguém. Chá preto, né? Chá mate, chá verde, que são ótimos, mas não nesse período, tá bom? Pimenta, né? Açaí. Então o que acontece? A ingestão de carboidratos, gente, que eu tinha falado para vocês, seria o que? Seria a liberação de insulina que estimula a captação dos aminoácidos de cadeia ramificada, tá bom? Assim, né, a ingestão de carboidratos diminui a competição pelo transportador e provoca um aumento no triptofano do sistema nervoso central. Então aí vem uma pergunta para vocês, tá bom? Em meio a isso que nós acabamos de ver, tá? Que eu expliquei, nós devemos então tirar ou não os carboidratos? O que você diria depois de ter entendido um pouquinho sobre os alimentos, o sono, né? A transformação, os processos que acontecem? Não devemos tirar os carboidratos. Carboidratos complexos, não, tá? Quando nós falamos de carboidratos e acusamos e matamos ele, nós queremos dizer os simples, aqueles que são de farinhas refinadas, né? Macarrões, pães, arroz branco, todos carboidratos refinados, tá bom? Ou seja, os integrais, né? Os integrais, eles são fontes de carboidratos complexos, tá? Que pode ser usado. Ou os carboidratos das frutas, por exemplo, tá bom? E o que acontece? Ao restringir os carboidratos do bem, também cometemos erros, tá bom? Alimentares, inclusive para o sono e para o humor, tá bom? A pessoa acaba ficando estressada. Por quê? O carboidrato, ele é a primeira fonte que nós temos de
de energia, tá bom? Então, se nós temos nosso organismo cronometrado, tá? Nós temos a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase de adquirir energia. Então, se o carboidrato é a primeira fonte, depois vem a gordura e depois vem a proteína. Se o nosso organismo não entra carboidratos, que é a primeira fonte de energia, ele vai acabar consumindo a gordura, que é o que todo mundo quer, né? Seja consumido a gordura, né? E não tendo a gordura, ele vai consumir a proteína, tá bom? Que é nos casos extremos de pessoas anorexas, né? Muito magras. Então, o que acontece? Onde que nós podemos entender que é correto tirar a primeira fonte que o nosso organismo utiliza como energia? Por que retirar essa primeira fonte? Se nós temos já um cronograma no nosso organismo, tá bom? Então, nós não podemos estar fazendo esse tipo de ajuste no nosso organismo. Nós estamos mudando todo o processo natural do nosso corpo, tá? E eu não aconselho tirarem carboidratos do bem, e sim os carboidratos do mal, que fazem mal, que causam doenças, tá bom? Então a alimentação ela deve ser o quê? Equilibrada e não eliminada, não matada, tá? Aquilo que é benéfico para o nosso organismo. É simples, é uma questão de nós avaliarmos, tá bom? Como vocês puderam perceber, então, as necessidades nutricionais para a reparação do sono pode ser encontrada em quê? Em alimentos vegetais, tá? É de propósito, gente, que eu sempre mostro somente o lado de alimentos vegetais, porque eu trabalho com a verdade, tá bom? E a verdade é que comida é diferente de animais, tá? Aqui é para a gente poder ter o quê? Uma noção de que o alimento que nós temos de origem vegetal, ele contém todos os nutrientes necessários para uma saúde, para boa saúde, tá? Para evitar doenças como diabetes, pressão alta, doenças do metabolismo, que é o que mais nós vemos por aí, tá bom? Então, nós precisamos entender essa diferença, tá bom? Não é difícil de notar isso para quem está com a consciência já aberta para diferenciar esses dois fatores, tá? Que fatores? De que alimento é uma coisa e animais também necessitam de alimentos para obter os nutrientes dele, assim como o ser humano, tá bom? Então nós podemos ter o quê? A certeza de que nós vamos encontrar tudo que o nosso corpo precisa, tá bom? Nos alimentos de origem vegetal natural. Mas a exposição da verdade, o que acontece? É que contribui para os que ainda vão despertar para essa realidade, tá bom? E podemos concluir que Deus não deixou nos faltar nada na natureza, tá? E nos deixou independente de outros seres para uma alimentação saudável e equilibrada, tá? As mudanças para um mundo melhor começa assim, tá? Começa entendendo o plano divino para todos os seres sobre a Terra, tá bom? Espero ter contribuído com vocês hoje, tá? Deixa seu comentário e se tiver alguma pergunta, né? Não esqueça de apertar o sininho para novas notificações, que logo vou ter novos vídeos, tá bom? E é um prazer sempre estar aqui com vocês. E eu volto em breve. E tudo de bom, tá? E até a próxima.